Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Vamos voltar aqui à nossa leitura das cartas de Cristo. Nós ficamos 2 dias de pausa, mas não façam pausas, pessoal. Continuem assistindo novamente, porque eu tenho um segredinho para contar para vocês. Sabe aquele momento que você fala assim: "Nossa, eu entendi as cartas, eu tô entendendo tudo". É o momento de ler de novo, tá? Sinto muito em informar. Porque é naquele momento que essa consciência está expandindo, que você deve ler de novo, porque vai entrar uma nova informação que você vai pensar assim: eu não estava entendendo nada. Agora que eu estou entendendo. E isso é fantástico, vocês não têm noção como é maravilhoso isso. Cada vez que você percebe que você está entendendo um pouquinho mais, é muito bom, gente. E vamos ver no decorrer da leitura aqui, que eu não sei qual vai ser o assunto aqui abordado nas páginas, mas eu tenho uma descoberta que eu fiz, que eu já perguntava há muito tempo para Deus, para o universo, para Jesus, para todo mundo, para todos os santos, que eu não acredito em santos, mas ok. E a resposta chegou, e isso é muito bom. Isso quer dizer que eu tô crescendo. Vamos crescer, gente, juntos, vamos, bora comigo aqui nessa leitura maravilhosa. Continuando de onde a gente parou, o meu lugar na história. Em primeiro lugar, eu devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente reverenciadas por José na história dos judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano, Joséfo. Anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e a ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e de viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma, e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Vem aqui, gente, aquele comentário que eu fiz no vídeo anterior, né? Sobre o que os discípulos fizeram. Eles fizeram o que eles conseguiram, né? Não só pela pressão pública, pela pressão dos magnatas, mas também pelo que eles ainda acreditavam. Eles ficavam indecisos entre acreditar em Jesus e acreditar no que eles aprenderam a vida toda. E no decorrer aqui da leitura, vocês vão ver que vai aparecer esse tipo de informação de Jesus referenciando, se referindo a nós hoje, nós que estamos aqui estudando. A gente vai passar por momentos de baixo astral e de alto astral, mas esse baixo e alto ele vai diminuindo com a expansão da nossa consciência, com o entendimento sobre a vida e sobre as coisas. E aí ele fala pra gente não desanimar, né? Ontem mesmo não tive um dia legal, mas hoje já tô top, tô de boa de novo. Então é isso, né? Os discípulos também passavam por altos e baixos. Uma luta entre o ego e a centelha divina, que era entre acreditar em Deus, acreditar em Deus, olha, acreditar em Jesus, em tudo que ele estava ensinando e acreditar no que eles já tinham aprendido. Essa batalha todos nós vamos passar, estamos passando nesse momento e ela tende a crescer cada vez mais, viu? A luta diária. Paramos aqui, vamos... Uma vez que tinha apoiado... Ai, meu Deus, me perdi, gente, desculpa. Vou voltar aqui um pouquinho. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma,
e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Ok, estava até aqui mesmo. Portanto, ainda que conhecessem os meus ensinamentos, contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso, nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Qual a pessoa que ele era, gente? Uma pessoa comum, uma pessoa errante, uma pessoa que estudou, sofreu e trabalhou pela sua própria evolução, desmentindo aqui mais uma vez sobre a sua própria santidade, certo? Os discípulos eles não queriam tirar da mentalidade das pessoas que Jesus era o enviado de Deus, porque senão as pessoas não iam acreditar, né? Na santidade, não acreditando na santidade de Jesus, também não acreditariam em suas palavras. Era preciso que naquela época assim fosse. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar da minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e os do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava dos segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tão poucos acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Nossa, gente, ó, é uma desconstrução de crenças aqui. É tanto tapa na cara, sabe, da igreja em si, do testamento, da Bíblia em si, desconstruindo tudo. Quebra de paradigmas total essas cartas, entendeu? Pra gente mesmo acordar de verdade. E a gente, assim, tem que agradecer muito aos aos discípulos por um lado, mas por outro lado a gente acaba, né, ficando um pouco chateado. Apesar que, assim, eles fizeram o melhor trabalho que podiam, mas, poxa vida, eles desturbaram demais as escrituras, né? Eles não perceberam, né? Pobre deles também. Jesus fala que eles não entenderam e também tinham medo das reações das pessoas. Vamos perdoar, né, gente? Vamos perdoar esse erro aqui. Mas agora já é tempo de acordar. Vamos embora. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através da sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Tá vendo aqui como que deturbaram, assassinaram Jesus e aí aproveitaram dessa situação para torná-lo um ser santo, entendeu? Mas tudo falta de compreensão. Gente, se a gente for olhar para as pessoas sempre com aquele olhar de indulgência do tipo, cada um dá o que tem, cada um faz o que consegue, cada um faz o que é consciência nesse ponto de vista aqui, de conhecimento, né? Cada um faz o que a consciência pode naquele exato momento, aí a gente tem mais indulgência com as pessoas e compreende que cada um dá o que pode mesmo, né? Não tem jeito mesmo. Ai, ai. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o único filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Essa crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos. E levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam que a vida após a morte, consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Muitas pessoas não acreditavam ainda, gente, na vida após a morte, na reencarnação e tudo mais. Então, foi consolo para eles, né, pensar dessa forma. Para muitas ideologias humanas naquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Eles não conseguiam ver as coisas abstratas, gente, sabe?
o poder de imaginação daquela época era muito pequeno, era muito restrito. Então eles não acreditavam na alma, eles não acreditavam nas energias, eles não sabiam nem ainda que existiam células, né, gente? Então como é que eles iam acreditar numa coisa abstrata? Tudo para eles era o que via-se no físico, entendeu? Então era inconcebível acreditar num Deus, né, energético, num Deus de partículas elétricas. Não era possível para eles acreditar nisso, tá bom? Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem o corpo, portanto, a vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertos de todo o medo do inferno e da condenação. Viu? Um consolo aqui para eles, né? Mas essa história de que Jesus ressuscitou de corpo, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês não acreditam nisso não, né? Faz isso comigo não. É a mesma coisa, gente. Ai, vou até entrar num assunto polêmico aqui. Desculpa, eu vou ter que cortar a leitura. A santidade de Maria também. Gente, Maria não ficou grávida virgem, não. Por favor. A gente vive no plano físico. Maria ficou grávida como toda mulher fica grávida, como todo mamífero, todo animal fica grávido. Certo? Mantendo intimidade, mantendo relacionamento. Falar que Maria foi concebida pelo Espírito Santo, meu Deus do céu, isso é de uma inocência ou de uma cegueira sem limite. Me perdoa, eu sou meio bruta nas palavras. Por favor, tá? Jesus nasceu de corpo físico, gerado por um corpo físico e feito da maneira natural de que se faz um corpo físico, ok? Pronto, falei. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. Ai, essa frase mexe tanto comigo, gente. As pessoas acham que por ir à igreja, por rezar, por acreditar em Jesus, elas podem fazer o que quiser, que elas serão salvas, porque depois elas vão lá, pagam o dízimo, ou então se confessa, ou então ora, faz não sei quantas Ave Maria, pronto, meus pecados estão pagos. Doce ilusão, tá? Desculpa, mais uma bruta das palavras aqui novamente. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Eu gosto tanto quando Jesus fala assim, que ele mostra pra gente que ele era um ser normal. Nossa, nunca me conformei com esse negócio de santidade. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista, de comportamento indisciplinado, e fiquei ressentido com as orientações da minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e às tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas, né? Quer dizer, ele preferia ficar na farra do que as atitudes que ele considerava hipócritas, dos judeus, no caso. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas,
bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Mais uma prova de que Jesus era um homem normal, pessoal. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, proporcionando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas, indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele e em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-o e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. Aqui ele fala assim, gente, que tudo isso que ele falou aqui, muita gente vai ficar questionando, tipo, ah, não, isso não é verdade. Porque Jesus era um ser santo, ele não andou com prostitutas, ele não ficava bebendo, ele não ficava na farra. Mas aí ele vem para falar essa verdade pra gente, não só para você entender que ele veio da mesma fonte que nós, que ele viveu como ser humano carnal como nós, mas também para mostrar que foram essas atitudes dele, essa vida ociosa que ele teve até os 30 anos quase, que impulsionou ele. Porque chegou um dado momento que ele se revoltou contra as próprias atitudes dele. Ele percebia que toda aquela inteligência que ele tinha e tudo não estava sendo bem usada, né? E foi o que fez ele acordar quando ele vai para o deserto. Vamos chegar lá. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença, a pobreza que via ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras, famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes religiosos que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentidos e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignavam. Apesar de tudo, pessoas eram pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionavam a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Esse hábito dele de questionar, gente, é o que nós temos que fazer agora. Questione, não aceite qualquer informação que dá para você. Questione tudo que você aprendeu até hoje, tudo que você viveu até agora. Questione, não aceite, entendeu? Se não te dá uma resposta coerente, questione novamente. Você vai receber as respostas que você está procurando. Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que, se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. Realmente, eu também penso dessa forma. Pensou se existisse um Deus que julga, que fala, se você não fizer isso, eu não vou te dar aquilo, se você não fizer aquilo, não vou te dar isso? Que Deus é esse? Isso não é Deus. Deus, gente, é só criatividade, criação, amor, tá? É isso que ele é. Ele não te julga, você é bom, você é mal. Não, ele não faz isso. E quando eu falo ele, né, gente?
Eu tô falando de uma divindade, de uma energia, não tem ele ou ela, né? Mas para que as pessoas aceitassem, né, o Deus que Jesus começou a pregar depois, ele teve que falar que era homem, né? Que se falasse que era mulher, os judeus não iam aceitar. As pessoas naquela época não aceitavam esse tipo de situação. Se até hoje as mulheres têm problemas em se impor, né? Imagina naquela época, né? A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, lagos e montanhas refrescavam meu espírito interior. Ai, gente, meu negocinho quebrou e agora eu tô tendo que segurar o celular. Desculpa as balançadinhas aí, tá? Nas planícies, nos lagos, nas montanhas, refrescavam meu espírito interior, aquietavam a minha cólera, que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, olha a hora que ele acordou, gente. Uma nova linha de crescimento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez mais com mais frequência, a minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, deveria inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quantos sofrimentos minhas ações haviam causado a minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse uma profunda compaixão pelos fracos e sofredores, a minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e eu me percebi igualmente rebelde contra o meu comportamento anterior. Quer dizer, ele aos 25 anos, gente, ele começou a acordar de que tudo que ele estava fazendo não estava legal, contra a família dele, contra as pessoas. Ele ficava só incitando rebeldia contra os modos judeus, contra as crenças e tudo, mas ele ainda não tinha feito nada para mudar isso, né? Só que, no entanto, ele escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus e vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Eu decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar do meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com o dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado disso, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isso me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. O meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação e ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a elas. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me em um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando sem saber onde estava indo. Continuei, e sem me dar conta, eu entrei no deserto.
Gente, eu quero comentar uma coisinha aqui com vocês. Quando João Batista batizou Jesus, você vai pensar assim, ai, foi o ato de batizar Jesus que iluminou ele, que acordou Jesus. Aí eu quero expor para vocês a minha visão. Gente, não foi o ato de batizar Jesus que despertou Jesus. Na minha visão, foi exatamente um momento, um número quântico, um horário, certo? De compromisso que Jesus fez. Ele pôs um despertador. Ele, antes de vir, ele sabia que ele tinha que cumprir essa missão. E ele colocou um despertador. Ele falou, é a hora de eu acordar. É esse momento que eu vou despertar. Não tem nada a ver o fato de mergulhar Jesus na água e de João Batista batizar Jesus. Isso é só um ritual. Não se apegue a isso, entendeu? Naquele exato momento que João batizou Jesus, o despertador de Jesus tocou, certo? Aquele que ele botou para tocar lá no além. E falou, bora, tá na hora de você começar a trabalhar, já chega de fazer bagunça até aqui. Como sempre eu digo para vocês, essa é a minha visão. Vocês podem comentar aqui qual que é a visão de vocês, tá bom? Bora! Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza da minha consciência humana. Velhas atitudes e crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi, para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica. Evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Aqui ele está falando de Deus, gente. Para ele não botar crença na cabeça das pessoas, ele vai trocar o nome de Deus por um nome uma terminologia, no caso aqui, entendeu? Mais ampla, né? Que é realmente o que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão, entendeu? Porque Deus não é assim compreendível. É uma energia mutadora que não para nunca de trabalhar. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me sentir maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida nenhuma, que aquele poder era o verdadeiro Criador de todas as coisas criadas. E que todas as coisas criadas haviam recebido do seu ser. Ai, meu Deus, que bagunça que eu estou fazendo aqui. Aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Pronto. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento. Era a própria natureza da realidade, o poder divino, dando vida à criação e à existência. O que eu vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de uma outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Isso que ele estava vendo, gente, era Deus, tá? Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da mente divina criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era sólido. Gente,
Nessa visão dele aqui, dele vendo Deus dessa forma, ele define Deus de uma maneira que eu sempre quis compreender. E às vezes eu até brinco assim, ó, que Deus é um gigante e que nós somos as suas células. Porque vocês perceberam aqui que ele fala que não existia nada, não existia nenhuma parte em que Deus não estava imerso e não tinha nada que saía dentro, não saía de Deus, que tudo era Deus aqui. Só que lembra que ele também falou que não ia se referir como Deus. Ele deu um novo nome aqui para poder as pessoas tentarem limpar essa imagem de Deus que todo mundo ensinou, certo? Mas assim, ao mesmo tempo que é tão complexo, é tão compreensível, por que tudo está nutrido por Deus? Por que tudo está amparado? Como que Deus é onipresente, onipotente? Porque nós estamos dentro de Deus. É como se não existisse nada fora. É imaginar mesmo um ser humano, todas as suas células dentro dele. Assim é Deus. Deus é aquele ser humano e nós somos todas as suas células. Todas as coisas que existem estão ali dentro. Não existe nada fora. Ai, é tão mágico isso. Eu não vou conseguir falar para vocês com palavras o que eu consigo ver dentro da minha mente. Mas essa leitura já foi assim até o suficiente e eu tô percebendo que vocês estão começando a comentar. Então, comenta mais, gente. Tem que comentar, né? Como é que a gente vai conversar se vocês não falam nada, gente? Só eu que falo sem parar? Oxi, Ave Maria. Bora conversar, gente, nesses vídeos aqui. Coloca aqui as questões de vocês. Coloca pergunta, coloca o que vocês acham, o que vocês estão entendendo. Vamos interagir comigo, tá bom? Eu vou lançar esse vídeo e depois sai mais, gente. Um beijo de luz para vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Vamos continuar com a nossa leitura, tá? Com o nosso crescimento. A gente vai expandindo. E eu quero dar mais uma sugestão para vocês. Ouçam os áudios de limpeza que tá aqui no canal, gente. É muito gostoso de ouvir. Até eu me emociono com os áudios que eu tô postando aqui para vocês. Lembrando vocês que todos os áudios são intuídos. Eu peço inspiração, vem para mim aquelas palavras, eu vou escrevendo, depois eu gravo e deixo aqui para vocês. Então é por isso que aquilo lá também serve para mim, porque tá sendo inspirado. Não são palavras minhas exatas, entendeu? Então tá me ajudando também a limpar. Vamos fazer essa jornada junto, pessoal. Com o nosso Criador e com Jesus, que é o nosso guia aqui na Terra. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.